Oi, eu sou Yasmin, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E esse é o primeiro vídeo com meu microfone novo. Ai, eu tô tão animada, porque assim, antes eu gravava o áudio pelo celular e eu gravava o vídeo pela câmera e depois eu tinha que sincronizar. Mas enfim, vamos direto ao ponto. Hoje eu vou trazer pra vocês os melhores livros que eu li no primeiro semestre de 2025. Tenho 6 aqui. A maioria é de fantasia sim, porque eu sou obcecada por livros de fantasia. Mas eu tenho aqui um romance e 2 suspenses. Então tem pra todo mundo, pra todos os gostos. E só pra deixar claro, eu tô falando no primeiro semestre, mas na realidade, um dos livros aqui eu terminei em agosto. Então assim, passou um pouquinho do primeiro semestre, mas ó, ninguém precisa saber. Eu vou começar de baixo pra cima, então o meu favorito do ano até agora vai ficar por último. E eu vou começar aqui com A Contadora. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, tem um vlog de leitura sobre ele. É um livro da Freida McFadden, vocês sabem que eu adoro ler livros dessa mulher. Inclusive, vou ler agora O Acidente, assim que eu terminar Quicksilver. Estou obcecada por Quicksilver. Ele é um suspense que ocorre no ambiente de trabalho e basicamente uma menina some do trabalho dela, do nada, e aí uma colega dela de trabalho, que a gente descobre que não é tão colega assim, começa a procurar por essa menina e acaba invadindo a casa dela e vê que lá tem muito sangue. Ela fala, meu Deus, aconteceu alguma coisa com essa menina. Ela chama a polícia, só que como ela foi a única que foi até a casa da menina, do nada, ela acaba virando a principal suspeita pelo sumiço da Dawn, que é a garota que desapareceu. Enfim, gente, esse suspense é muito bom. Inclusive a Dawn, ela tem muitas características de uma pessoa autista e foi a primeira vez que eu li um livro que tivesse alguém assim que claramente tem autismo. Não é dito aqui no livro, mas ela tem. Mas enfim, também não é tão relevante pra história. Mas a gente consegue ver pelas obsessões dela, a dificuldade que ela tem de socializar e tudo. E o final me chocou demais, tá? Assim, é meio mirabolante sim, mas se não fosse um livro mirabolante, nem seria escrito pela Freida. Então assim, vale muito a pena. Eu não vou dizer que ele é o melhor de todos da Freida, porque até então, o meu favorito dela é A Professora, mas eu li no ano passado, então ele não tá aqui nesse ranking. O próximo foi 5 Lâminas Partidas. Ele é um livro muito legal, só que comparado com os outros que eu li depois dele, ele ficou tipo assim, sei lá, sabe? Ele não é tão bom assim. Mas é só porque eu li coisas muito melhores depois. A história é divertida e tudo. Só que são 5 pontos de vista. E eu odeio livro que tem mais de 2 pontos de vista, porque você fica confuso conforme você vai lendo. Principalmente quando é a mesma cena. Tipo assim, estamos aqui numa luta. Aí do nada tá no meu ponto de vista. Aí tá no ponto de vista da Josefina aqui. O ponto de vista da Cleide. E aí você não sabe mais quem que tá falando. Porque você tem que lembrar do nome dos personagens. E você só lembra disso no meio da história, né? Conforme você vai se acostumando com as características de cada um. É muito gostosinho, tá? Mas assim, não esperem tanto romance aqui, apesar de ter um romance bem água com açúcar, é bem levinho. Eu acho que ele é mais engraçado do que romântico, sabe? Tipo, a história toda é muito cômica. São 5 mentirosos, então, tipo, são 5 pessoas distintas que são contratadas pra matar o rei. Só que eles não sabem quem chamou eles, e aí todo mundo tem que se encontrar num lugar específico pra eles conseguirem matar o rei. Agora eu não lembro se o objetivo era realmente matar o rei ou pegar a coroa. Não sei, acho que tinha que tirar a coroa pra conseguir matar o rei. Se eu não me engano era isso, porque a coroa deixava ele imortal ou algo do tipo. É muito legal e tem continuação, inclusive a continuação vai sair no mês que vem. Eu não lembro o nome agora, mas vai aparecer na tela pra vocês. Isso daqui é uma jacket, tá? Não é a capa original do livro, eu vou mostrar pra vocês a capa original. Essa é a capa original do livro, eu prefiro a jacket. E aqui atrás tá escrito que o melhor mentiroso vença, porque novamente, são 5 pessoas não confiáveis. É uma ladra, um capanga, que é basicamente um cara que é um assassino de aluguel. O mestre espião, o cara era o espião do rei e ele se voltou contra o rei. Aí uma donzela venenosa, que é uma menina que ela consegue matar vários homens e tal. Ela seduz eles e mata eles, porque o corpo dela é cheio de veneno. Ela foi treinada desde a infância a consumir vários tipos de veneno, até ela virar uma pessoa venenosa, literalmente. Se você beija ela, você pode morrer. E um príncipe exilado, que é basicamente o irmão do rei, ou algo assim, não lembro agora, mas enfim, ele foi expulso do reino. E aí ele também se junta com essa galera. Todo mundo vai matar o rei, todo mundo tem os seus motivos. E é muito divertido. Ninguém Nunca Vai Saber é o segundo suspense que eu trago aqui pra vocês. E gente, que história, pelo amor de Deus. É uma mulher grávida, uma pobre coitada. Tipo assim que ela descobriu que ela tava grávida, o namorado dela morreu. A família do namorado dela odeia ela. Na verdade, eles conheceram ela assim que ela já tava grávida. E o menino tinha morrido. Então, tipo assim, eles meio que não queriam saber dela. E, na verdade, a família dele queria que ele casasse com a ex. A menina tá desolada, não tem onde morar, porque ela morava com esse cara. E aí, um belo dia, do nada, ela vai lá chorar as pitangas no cemitério, no túmulo do namorado. E chega uma senhorinha do nada falando assim: você parece que não tem ninguém, tá sozinha na vida, grávida, sem um namorado, sem ninguém pra poder te sustentar, sem contato com ninguém. Você não aceita trabalhar num lugar super suspeito no meio do nada, onde ninguém vai ter contato com você? Hein? Uma coisa assim, uma vibe bem tranquila. E o pior é que ela aceita, ela vai trabalhar por uma família super rica que mora numa ilha isolada, é a mansão dos Highgate, e ela vai ser babá do filho deles. Só que quando ela chega lá no dia da entrevista, ela descobre
que não tem bebê. E aí, eu vou deixar pra vocês. Imaginem o que vocês quiserem. Eles trouxeram uma menina grávida pra morar junto com eles pra se babar de um bebê que não existe. De quem será que é o bebê que ela vai ter que cuidar, hein? Vamos agora pros melhores entre os favoritados, começando com Não é Amor, um romance da Ali Hazelwood. Gente, pra mim esse é o melhor livro dela, tá? E já avisa que ele é um livro mais adulto. Então assim, se você for adolescente, eu não recomendo. Tem muito hot aqui, mais do que o necessário até eu diria. Claro que é uma mulher na área da ciência e tudo, porque a Ali Hazelwood sempre escreve sobre isso. Mas não é mais um ambiente acadêmico. Agora ela realmente trabalha numa empresa, a menina. E ela basicamente sai com os caras. Ela tem tipo meio que um Tinder. E ela sai com eles pra ter relações. E ela não se apega a ninguém, entendeu? Ela dorme uma noite com os caras e depois nunca mais quer olhar pra cara deles na vida. Inclusive o nome dela é Rue. E toda vez que eu li a Rue, eu só lembrava da Rue de Euforia. Um belo dia ela sai com um cara chamado Eli, e aí, tipo, eles estão ali no flirt e tal, e aí do nada chega o irmão dela, abusivo, e começa a gritar com ela e tudo. E aí o Eli meio que defende ela e leva ela pra casa com medo de acontecer alguma coisa, porque o irmão dela é maluco. E ela fica tipo assim, ai, que pena que não rolou nada entre a gente, né, porque eu não costumo sair de novo com ninguém. Aí ele fica tipo assim, nossa, eu podia ser a sua exceção, né, e tal. Ela, não, obrigada. Aí no dia seguinte ela vai pra empresa dela, e ela descobre que o Eli tá trabalhando numa empresa que vai comprar a empresa onde ela trabalha. E aí ela fica com ódio, porque ela começa a achar que o Eli usou ela pra tirar informações da empresa, sendo que eles nem conversaram sobre trabalho, né? Ela fica meio puta com isso, mas na realidade ele também não fazia ideia que ela trabalhava lá. E é isso, basicamente. Eles estão ali numa disputa comercial e o romance deles rolando ali. Eles não admitem de jeito nenhum que eles estão apaixonados, eles querem acreditar que é só uma coisa física, mas é claro que não é. E é isso, eu gostei muito da história. Se você gosta mais de romances, eu indico muito Não é Amor da Ali. Ai, gente, os dois últimos eu já tô passando mal. De Sangue e Cinzas. Meu Deus, como eu amo esse livro. Gente, eu sou obcecada por esse livro, vocês não estão entendendo. É um livro de fantasia, ele é bem grandinho. Ele tem umas 600 páginas mais ou menos, mas vale tanto a pena. Tipo assim, é um livro sobre vampiros. Já começa aí. Ele já me ganhou aí. Vocês sabem que eu amo livros com vampiros. Inclusive, Quicksilver tem vampiro. Gente, eu descobri isso ontem e eu fiquei em pânico, eu fiquei surtada. Agora voltando pra De Sangue e Cinzas, a nossa protagonista é a Poppy, ela é uma donzela pro povo dela, basicamente é quase como se ela fosse escolhida pelos deuses. Então ela tem que ser pura, ela não pode fazer nada, ela não pode olhar pra ninguém, literalmente ela tem que usar uma burca branca, ela só se veste de branco, ninguém pode ver o rosto dela, ninguém pode tocar nela, tipo, ela tem que ficar excluída de tudo. E é óbvio que ela sai à noite escondida com a amiga dela. Ah, esse livro é mais 18 também, tá? Até porque ele começa numa boate. Boa tarde. E aqui, quando a Poppy completar 19 anos, ela vai ter que passar por um ritual, que é basicamente um ritual de maioridade, basicamente, onde ela vai ascender. Só que ela não sabe direito o que é ser uma pessoa ascendida, porque as pessoas que ascenderam nunca mais conviveram com os outros, e eles ficam meio isolados de tudo. Inclusive, ela tem um irmão ascendido, e ela não entende por que ele ficou tão diferente, sabe? Os olhos deles não têm alma e tudo. É super esquisito. E aí, ela quer viver a vida antes dela ter que se comprometer com isso. E aí, ela vai numa boate e tal, e aí numa boate lá, ela começa a pegar um cara e tudo. E tipo assim, a garota é uma santa e ela quer deixar de ser santa. Se é que vocês me entendem. Mas acaba não rolando nada. E aí depois, esse cara que ela encontrou na boate, que ela foi pra um quarto com ele e tudo, ele acaba virando o guarda-costa dela. E aí o romance é entre esse cara que vira o guarda-costa dela e ela. Eu só consigo dizer pra vocês que esse livro aqui é saboroso. O plot dos daqui, o jeito que isso daqui termina, eu não sei como que eu não li as continuações ainda, sinceramente. E por último, o melhor de todos, inclusive eu li recentemente, que é Pássaro e Serpente. Tem vídeo dele aqui no canal, eu vou deixar linkado no card aqui em cima e na descrição do vídeo. Mas, gente, que livro bom. É um livro sobre bruxas, tá? A gente acompanha a Lou, que é uma bruxa, e aí ela tem uma melhor amiga, a Coco, e as duas roubam pra sobreviver, porque a Lou tá fugindo de alguém. Então ela não tem um trabalho decente, ela não tem uma casa, não tem nada. Ela e a Coco vivem num teatro, e elas usam as fantasias de lá pra serem tratadas decentemente pela sociedade, porque a gente tá vivendo num período muito machista, as mulheres são queimadas, sendo bruxas ou não, mas principalmente as bruxas. Logo de cara a gente acompanha um dos roubos da Lou e da Coco, e elas estão tentando roubar um anel que quando você usa no dedo, você fica invisível. Não, quando você usa na boca, você fica invisível. Se você usa no dedo, ninguém consegue lançar magia contra você. Enfim, elas invadem uma casa procurando por esse anel e tudo. Só que, tipo assim que elas pegam o anel de Angélica, que é esse anel que elas queriam roubar, a polícia já chega em volta da casa que elas invadiram. E os chasseurs também. Os chasseurs são caçadores de bruxa e eles conseguem sentir cheiro de magia. E assim que elas veem que elas estão cercadas, elas tentam fugir. Só que a Lou não consegue fugir. Tipo, ela tenta por fora, vai escalando o telhado. Só que aí de longe, um dos chasseurs, o Reid, que já tinha encontrado ela num evento lá de cortejo da família real e tudo, ele reconhece ela de longe e fala assim, meu,
eu sei quem é essa menina, ela não é uma bruxa, porque a denúncia que fizeram é que basicamente tinham bruxas invadindo uma casa. E aí ele falou assim, não, ela deve ser só uma ladra, e a outra mulher que tava com ela é a bruxa. A Lou não é pega nesse dia, mas num outro dia o Reid acaba encontrando ela no teatro, lá tava tendo uma apresentação, alguma coisa assim, e a Lou começa a sair correndo, e o Reid vai atrás dela, só que aí ele cai em cima dela, e acaba rasgando o vestido dela, e aí ela fica pelada na frente de todo mundo, e todo o teatro fica olhando pra cara do Reid, tipo, meu Deus, olha o que ele fez com essa mulher. E aí começa um caos. Caos. Aí o arcebispo aparece, o arcebispo basicamente é o superior dos chasseurs, então a igreja manda nos caçadores de bruxa. Obviamente, né? Quem mais ia querer queimar mulheres e bruxas numa fogueira, né? Senão a igreja. Coisa boa. E aí o bispo chama eles pra uma salinha, porque assim, os caçadores de bruxa, eles não podem nem casar, quem dirá fazer alguma violência contra alguma mulher, né? E aí o bispo falou assim, o único jeito do rei de não ser mal visto pelas pessoas e não manchar a imagem da igreja e dos caçadores de bruxa é ele se casar com você, Lou. Aí você não é presa, ele não é mal visto e tudo está resolvido. Vou casar vocês. Beijo! Gente, e a partir daí começa a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida dessa mulher. Porque, gente, a Lou é maravilhosa. Ela fica peitando o bispo o livro inteiro, porque ela não tá nem aí. A Lou não tá nem aí pra nada. Ela é a personagem mais irônica que eu já li em toda a minha vida. E eu dava gargalhadas lendo esse livro, tá? De Sangue e Cinzas, eu não contei com tanta empolgação igual eu tô contando Pássaro e Serpente, porque esse eu li mais recentemente. De Sangue e Cinzas eu li em janeiro, fevereiro. Então a história não tá tão fresca como Pássaro e Serpente. Mas assim, gente, leiam. Pelo amor de Deus, leiam, porque eu não vejo ninguém falando sobre esse livro. Não é possível que ele seja flopado, só porque ele foi lançado em 2019. Gente, só faz 6 anos. Bom, por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum dos livros que eu indiquei pra vocês, ou se vocês pretendem ler. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir em todas as redes sociais, e eu vejo vocês em breve. Um segredinho só pra quem fica até o final do vídeo. Logo, logo vai sair o vlog de Quicksilver, e vocês não perdem por esperar.